noite, meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero, nesse momento, abrir a palavra de Deus e lermos juntos aquilo que temos estudado um pouquinho sobre o apóstolo João, o apóstolo do amor. No capítulo 3, versículos 1 e 2, ele diz assim: Vede com que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele, o Senhor Jesus, se manifestar na sua vinda, então seremos semelhantes a Ele, sem mais pecado, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A íntima relação do salvo com o nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, querido Pai, mais uma vez por este privilégio de juntos orarmos uns pelos outros, reconhecermos o grande amor do Senhor, a forma como o Senhor, de maneira especial, tem preservado o seu povo ainda nesse mundo tão hostil, para ser de fato e de verdade testemunhas vivas do grande e maravilhoso amor do Senhor. Continuamos orando, Deus, em favor das famílias que precisam, Deus, de resposta às orações, os enfermos, os necessitados. Deus querido, os nossos irmãos espalhados por esse mundo, que sofrem em razão dessa situação, sem dúvida alguma, criada por Satanás e os seus demônios. Pedimos sempre graça, bondade, a manifestação do Teu amor, Deus, e a Tua misericórdia. Nós confiamos plenamente, por isso entregamos as nossas cidades, nosso estado, nosso país e o nosso mundo nas mãos do Senhor, certos de que o Senhor tem tudo sob controle, apesar de toda a situação em que vivemos. Oramos com gratidão por Cristo Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos louvar o nome do nosso Deus? Com o hino 383 do cantor cristão, Satisfação.
Boa noite, graça e paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs e pessoas que estão nos assistindo agora neste momento. Temos alguns pedidos de oração para compartilhar com vocês. Boa noite a todos. Vamos estar orando pela irmã Luísa, pela irmã Cleusa, irmã Leonilde, nossa vizinha, Eliana, cunhada da irmã Lucélia, Rosângela, ex-chefe da irmã Márcia, Pedro, neto dos irmãos Aparecido e Cidinha, filho da irmã Lourdes, Márcio e sua esposa Jaqueline. Vamos continuar orando pelo Herbert, também neto da irmã Lourdes, pela recuperação também da nossa irmã Ruth. Eu vou compartilhar com os irmãos também um versículo que está lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Toda a glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Que nós tenhamos essa confiança no Senhor e vamos estar orando nesse momento. Senhor Deus e Pai, só o Senhor é santo e poderoso, Pai. Obrigado pela Tua misericórdia, a Tua graça em nossas vidas, Pai. Deus, colocamos cada pedido, Senhor, Pai. Cada pessoa, irmão, irmã que nos assiste agora, Senhor, Pai, está em seus corações, Pai. E colocamos, Deus, também, Senhor, Pai, a irmã Luísa, a irmã Cleusa, a irmã Ruth, o filho da irmã Lourdes e sua esposa, o Herbert. Deus, colocamos diante do teu altar também o irmão Manuel, Senhor, Pai, e todos os irmãos, Pai, que foram citados, Senhor, Pai, e que cada um, Senhor, Pai, colocamos a vida do nosso pastor em tuas mãos também, Deus, cada um que trabalha na tua obra, Deus, visita cada missionário, missionária, Senhor, Pai, cada um, Senhor, Pai, coloca diante do teu altar também os nossos governantes, o prefeito, o governador, o presidente, todos eles, Deus, que o Senhor esteja abrindo os seus olhos, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Colocamos também, Deus, os cristãos perseguidos, Pai, que sofrem por causa do teu nome, Deus. Supre toda necessidade, Deus, conforme a tua vontade, Pai. Nos ensina, Pai, com a tua palavra e com o teu Santo Espírito, Pai. Perdoa as nossas falhas, erros, fraquezas, Pai. Mas, Deus, colocamos também as crianças, os adolescentes, Pai, tudo em tuas mãos, Pai. Que nós possamos, Senhor, Pai, brevemente, Senhor, Pai, estarmos juntos, todos os irmãos, para adorar e louvar ao Senhor, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos estudando juntos, meus amados irmãos, a primeira carta que João escreveu, o apóstolo do amor. E agora estamos no capítulo 4. Nesta noite vamos trabalhar um pouquinho sobre aquilo que ele escreveu. Lembram-se no começo que destaquei que João, primariamente, ele escreveu essa carta à igreja de Éfeso e às igrejas da região. Então, a igreja de Éfeso, ela enfrentava alguns sérios problemas com os falsos profetas. Lembram-se? E também a questão do gnosticismo, porque eles diziam que o conhecimento, a sabedoria humana, quer dizer, o ensino da palavra, o ler, o compreender, o entender, era só para os sábios. As pessoas humildes não tinham capacidade para entender. Eles estavam dizendo que o Espírito Santo não agia, Jesus já havia ressuscitado para orientar aquilo que ele estabeleceu na sua palavra. No caso, por exemplo, era a Torá, né? Eles falavam sobre a Torá e os escritos do Novo Testamento até então. E as pessoas simples, não, vocês não entendem, vocês não têm capacidade, vocês não têm inteligência. E esses falsos profetas, lembra-se, nós destacamos no começo, eles eram os fariseus, eram os saduceus que não criam na ressurreição dos mortos, e os escribas. O que eles queriam ensinar? Não, vocês não têm que aceitar tudo o que se ensina hoje no Novo Testamento, a palavra de Deus.
Exemplos. Como é que Deus então se tornou homem? Como é que Deus desceu e entrou em Jesus, então, e encarnou-se no Senhor Jesus para ser Deus presente? Eles também não aceitavam a ressurreição, quer dizer, a ressurreição não existe, morreu, acabou. Então estavam certos aqueles que simplesmente aproveitavam, entre aspas, a vida, a velha vida, e vivendo do jeito que eles queriam. Paulo descreve, meus amados irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 15, ele deixa bem claro esse ensino da palavra de Deus, versículos 12 até versículo 18, Paulo destaca: ora, se é corrente pregar-se que Cristo não ressuscitou, isso era uma coisa da época também, em razão desses falsos profetas dentre os mortos. Como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos, saduceus? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Quer dizer, não adianta, não há necessidade. E a gente mostrou há pouco tempo atrás provas bíblicas da ressurreição do Senhor Jesus. Lembram-se? Foi visto por tantas pessoas. Paulo destaca mais de 500 irmãos. Foi visto em Jerusalém. Versículo 15. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado, quer dizer, temos garantido, assegurado, né, contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Quer dizer, como é possível isso? E se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Ele repete. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Quer dizer, continue pecando. Cristo não fez nada para nos livrar dos nossos pecados. Ele não pagou o preço dos nossos pecados. 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, aqueles que esperavam a ressurreição do Senhor, desde o Antigo Testamento, Noé, Abraão, Moisés e assim por diante. E olha o que diz o texto: pereceram, acabou, morreu, acabou, foi sepultado, acabou, não existe mais vida depois da morte. Versículo 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Isto é uma triste realidade. Qual é a felicidade nesse mundo, meus irmãos? Nós vamos estudar domingo um pouco mais a palavra do Senhor sobre essa questão, né? A vida do cristão é fácil? Claro que não. Quantos problemas? Domingo a gente fala sobre isso. Então ele diz: somos os mais infelizes de todos os homens. Isso é uma grande verdade, mas para o salvo não. Para o salvo não. Então, a gente precisa ficar sempre alerta. É claro que em todos os tempos, meus amados, os falsos líderes, os falsos profetas, que são enviados por Satanás, e aí João diz que ele tem o espírito do anticristo, daqui a pouco nós vamos chegar lá, o espírito do anticristo. Então, tem que ficar observando, tomar cuidado, para que não hajam pessoas no meio ambiente, no meio cristão, que ensinem essas mentiras. Exemplo, exploração do dinheiro. Desculpe, eu sou ético, mas há pouco tempo o Datena, na TV Bandeirantes, ele destacou que o Valdomiro estava vendendo 1 grão de feijão, que era favorável no sentido de acabar com a Covid, né, 19. Então compra 1 grão de feijão, plante por R$1.000. Quantos grãos de feijão tem 1 quilo, meus irmãos, de feijão? Imaginem. Vi também nesse tempo de pandemia, né, alguns vídeos que me postaram, né, quer dizer, pessoal dizendo: vou abençoar, você tem água? Põe água agora que eu vou abençoar. Se você não tiver água, põe um copo de vinho. Se você não tiver, pasmem, se você não tiver vinho, põe um pouco de caipirinha. Meus irmãos, como é possível isso? Caipirinha, incentivar o uso da bebida.
E aí, meus amados, e lamento, né? Esses dias a Record também publicou a confusão generalizada numa área da África em que os pastores brigaram, discutiram, agrediram, machucaram. Como é possível isso? E vídeos que vendem chapéus, vendem chaves. Você quer, quando você for lá para o céu, compra a chave da casa, da mansão que você vai ter no céu. E aí, infelizmente, né, a gente viu blocos de carnaval saindo na rua chamados evangélicos. A gente vê hoje igrejas pintadas de preto. Ah, meus amados irmãos, que tristeza. Há na Bíblia, né, dezenas e dezenas de textos falando contra esses falsos profetas. Vamos ler, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Olha o que ele diz. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Estamos lendo o capítulo 4 de 1 João. Não deis crédito a qualquer espírito. Provai, verifica se estão firmados na palavra, se procedem de Deus. Por isso temos, e nós os líderes temos que conhecer a palavra do Senhor, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus procede de Deus, pelo contrário, esse é o espírito de quem? Do anticristo, para enganar as pessoas, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Isso é uma verdade. Não foi só na época de João, mas ele continua. Os irmãos querem dar uma olhadinha, né? Vamos lá para alguns textos. Jeremias, há dezenas de textos, como eu já destaquei. Vamos lembrar alguns deles só. Jeremias capítulo 6, versículos 13 e 14, a gente lê assim: porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, dinheiro. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz. Quando não há paz, dá dinheiro, vai em paz. 14, de Jeremias ainda, que estamos dando uma pincelada aqui, né? Capítulo 14, versículos 14, a gente lê assim: disse-me o Senhor, falando ao profeta, né, a Jeremias, os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, autorização, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles profetizam. Em outras palavras, mentiras. Vamos lá para o capítulo 23, estamos olhando Jeremias, né? Para facilitar o estudo bíblico. Capítulo 23, versículos 16 e 17, a gente vê assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Ah, tudo vai dar certo, fique tranquilo. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor, não é do homem. Dizem continuamente aos que me desprezam, Deus dizendo: o Senhor disse, paz tereis. Fica de qualquer jeito, mas Deus dá paz. Mentira. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Não, você colaborando financeiramente não vai ter mal nenhum. Que mentira. Ainda, capítulo 23, versículos 25 a 32, a gente lê assim, é um texto um pouquinho mais longo, só para a gente entender. Tenho ouvido os que dizem, aqueles profetas proclamando mentiras, mentiras e mentiras sempre, em meu nome, dizendo, sonhei, Deus falou comigo no sonho, até não, quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração. 27, os quais cuidam em fazer o que meu povo, com que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como a seus pais. Se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Ele usa aqui um deus adorado na época. O profeta tem sonho. Tá bom, todos nós sonhamos.
Conte-o apenas como sonho. Eu sonhei isso, sonhei aquilo, é tão gostoso, tal, etc. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo? Nada, diz o Senhor. 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e o martelo que esmiuça a penha, a rocha? Portanto, eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam, olha, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. 31. Eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra. Ah, mas pode porque é bom, não é de Deus, mas pode porque é bom. E afirmam, ele disse, 32, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e como as suas mentiras e leviandades, aquilo que é supérfluo, aquilo que é mentira, aquilo que não é nada, fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Então, vamos dar uma olhada também em Ezequiel, capítulo 13, versículos 3, depois 6, 8, diz assim, assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas, uma interjeição, ai que exprime dor, ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Versículos 6 a 8. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosos que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Não tivestes visões falsas, não falastes adivinhações mentirosas quando os disseste? O Senhor diz, sendo que eu, diz Deus, eu não falei. 8. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como falais falsidade, tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus, ele enfatizando. E o último texto nesta área dos falsos profetas, Miqueias, capítulo 3, versículo 11, ele diz assim, os seus cabeças dão as sentenças por suborno, engano, dinheiro, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. Claro, o texto. E ainda se encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Claro, aleluia, Deus está conosco, nenhum mal nos sobrevirá. Então ele destaca, João destaca que a gente tem que ficar alerta, não abrir mão, meus amados irmãos. Vamos provar aquilo que é de Deus, aquilo que é de Deus, ótimo. Aquilo que não é de Deus, então precisamos tomar cuidado. Ah, não é comigo, eu lavo as mãos. Não, Deus não recomenda essa questão. Versículo 4 estamos estudando, capítulo 4 de 1 João, ele diz, filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Isso é verdade. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Quer dizer, o mundo ouve e gosta dos erros, morais, sociais e espirituais, porque tudo está liberado. Tudo está liberado. Versículo 6. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, não ouve aquele que é da parte, que não é da parte de Deus, não nos ouve. O mundo não ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Esses dias eu ouvia uma pesquisa, meus amados irmãos, de que 26% das meninas chamadas pré-adolescentes e adolescentes, não jovens, qual é a maturação? Elas se casam. Nesta área, o Brasil, meus irmãos, é o 5º país na classificação do mundo em que há mais casamentos nesta área, entre as pré-adolescentes e as adolescentes. Então, o que acontece? Geram filhos, 1, 2, 3, quando chega na hora da maturidade, o tempo passou.
E aí então a gente vê a tristeza, né? Abandono, pais desconhecidos, e quem é? Eu não sei, não sabe quem é, etc. Os assassinatos de crianças, o abandono de crianças. Estava vendo esses dias, numa outra TV aí, de que há no Brasil, meus irmãos, desconhecido, há mais de 1.200 pessoas, dentre elas crianças pequeninas, que estão abandonadas nos hospitais. Imaginem, estão lá há anos. Eu me lembro de uma senhora dizendo que ela foi para o hospital mais ou menos há 7 anos, e agora tem 47 anos, 40 anos abandonada no hospital, ninguém da família vai visitá-la. Meu Deus, que mundo é esse? O aumento do uso de droga, o aumento do uso do cigarro, mesmo as propagandas, né? As bebidas. A Organização Mundial da Saúde diz, meus amados irmãos, que o Brasil é o 5º país, olha só que péssima classificação, de maior consumo de bebidas alcoólicas. 13%, meus irmãos, da população brasileira, não sou eu que estou dizendo, é a Organização Mundial da Saúde, 13% são o quê? Alcoólatras. Quanto isso representa na nossa população? 25, 26 milhões de pessoas? Isso é muito triste. E eu espero que os salvos, meus amados, tenham ouvido esses alertas de Deus. Versículo 7, 8, 9 e 10, nós vamos destacar esse maravilhoso amor de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E João vem enfatizando bastante essa questão da demonstração do amor. Porque isso procede de Deus. Procede de Deus. Quem ama, olha lá, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E agora, meus amados, ele vai fazer aquela citação desse versículo que todos nós conhecemos, é tão maravilhoso. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é o quê? Amor. Como eu já enfatizei algumas vezes, Deus ama indistintamente, Ele ama todas as pessoas, mesmo aqueles que não o querem. É impossível separar, eu vou só amar esse, só amar aquele, não. Não, isso é impossível. O amor de Deus, nós lembra-se, conhecemos aquele versículo bem tradicional, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, etc. O amor de Deus é extensivo a todo mundo. O fato de as pessoas não quererem amar a Deus, isso é um problema delas, não é de Deus. Ninguém pode amanhã justificar, o Senhor não me amou, claro. Deus sempre, isso é do caráter de Deus, é característica fundamental de Deus. Ele é, não será, Ele é amor, isso ninguém pode tirar. Nenhuma situação, por pior que seja, meus irmãos, elimina essa maravilhosa característica de Deus, Ele é amor. Nós destacamos outro dia, Jó 21, 14 a 15, quando a pessoa não quer, retira-te de nós, não desejamos conhecer o teu amor. Tá, se não quiserem, o problema passa a ser da pessoa e nunca de Deus. Tá bom? Versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus, em que nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Claro, a razão da nossa vida, né? É isso, Jesus garantiu, né? Lembra-se, a gente já destacou algumas vezes, mas vamos recordar aos irmãos, Evangelho de João, o próprio evangelista João, que escreveu, né, no capítulo 17, versículo 3, ele diz assim, e essa, do Evangelho de João, esta é a vida eterna, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Voltando um pouquinho, capítulo 10, também outro texto muito conhecido, maravilhoso, 10, 28, Jesus dizendo, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente. E ele garante, ninguém, eu tinha um professor de português chamado Sóstenes Vasconcelos, que ele dizia que eu vou ensinar a vocês algumas coisas que o nosso vernáculo não ensina, é o advérbio de exclusão.
E ele dizia somente, ninguém. Quer dizer, quando eu digo ninguém entrou, ninguém entrou. Então, aqui está aquilo que o sábio professor de português no meu tempo de ginásio dizia, e ninguém, não há essa possibilidade, nem eu mesmo. Uma vez que eu tomei a decisão ao lado do Senhor Jesus, isso eu posso falar mentalmente, aí eu não quero. É conversa. Porque Cristo está. Ele entra no nosso espírito, através do Espírito Santo. Deus está presente em nós. Os problemas que sofremos na carne, a gente vai ver domingo, né? A vida cristã é fácil? Não é. Olha o que ele destaca. Ninguém arrebata, tira você da minha mão. Isso é uma garantia maravilhosa. Como Deus faz tudo completo. Jesus deu a sua vida. E ponto pacífico. Versículo 10, ele diz, nisto conhecemos, voltando para João capítulo 4, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, né? Mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação. Nós falamos no capítulo 2, lembra-se? Capítulo 2, versículo 2, Ele é a propiciação, Ele colocou-se no lugar, ofereceu-se no lugar. Coisa fantástica, né? E para nós sermos adotados, já falamos um pouco, mas vamos enfatizar mais um versículo nisso. Olha o que ele diz. Olha lá. Olha o que ele diz. Nisso consiste o amor, em que, versículo 10, não em que nós tenhamos amado, mas ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vamos dar uma olhadinha em Gálatas. Capítulo 4. Versículo 5, versículo 4 e 5, Gálatas 4, 4 e 5, ele diz assim, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para, versículo 5, resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. Por isso que João o tempo todo fica falando, filhinhos, vocês são filhos de Deus. São filhos de Deus. Versículos 11 até versículo 21, nós vamos fazer a leitura para depois encerrar o capítulo. Ele diz assim, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. É a ênfase em amar os nossos irmãos e as pessoas que precisam, que querem ser amados e que precisam conhecer o amor de Deus. Ele diz, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Claro, Jesus é a revelação, João 1,18, Jesus é a revelação de Deus. Nós só vamos conhecer a Deus no dia que estivermos na sua presença definitivamente. 13, nisto conhecemos que permanecemos nele, ele em nós, em que nos deu o seu Espírito Santo, a garantia da nossa salvação. 14, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Outra vez ele enfatiza. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o seu amor. Isso é tão fantástico, porque o que Deus fez e faz, ele insufla em nós, ele coloca em nós o seu amor. Por isso que amamos as pessoas, porque às vezes de nós mesmos é difícil amar, né? A gente verifica que, infelizmente, há tantas dificuldades, né? Mas a gente tem que demonstrar esse amor. As pessoas precisam reconhecer isso. Olha o que ele diz, nisto em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, né? Pois, segundo ele é, também nós somos nesse mundo, o amor. Em outras palavras, bem simples, quer conhecer a Deus? Olha para nós, puxa, olha para nós. Nós conhecemos a Deus, isso não é, meus irmãos, por orgulho, vaidade, mas é por simplicidade.
Olha para nós. Lembra-se de Atos 2, quando Pedro e João subiam para a oração? Não temos nada. Olha para nós. Já falamos outro dia sobre isso. Olha para nós. O que temos te damos. O que? A presença do Senhor. Versículo 18. Outro versículo tão bonito, que está relacionado a Coríntios 13, né? Não vamos destacar, mas só mais para frente vamos lembrar sobre isso. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O amor, meus amados irmãos, não produz temor. É segurança. Quando se diz, te amo, é de fato e de verdade. Não palavras, não teoria, mas através de demonstração. 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Claro, como eu disse, o amor de Deus está colocado, insuflado, colocado em nós. Deus tem transferido esse amor em nós. Isso é fantástico. Para quê? Para que nós possamos revelar esse amor, demonstrar esse amor às pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem o verdadeiro amor. É isso que Deus faz. Se alguém disser amo a Deus, e ele vai enfatizar aquela questão que sempre vem enfatizando, e odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem não vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Quer dizer, o irmão que vê, e como amar a Deus a quem não vê? Versículo 21, ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Ele vem enfatizando bastante esta questão. O amor, meus amados irmãos, tem que ser demonstrado. Quando Paulo escreveu Coríntios 13, os irmãos conhecem profundamente. O amor é bondoso, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ensoberbece, não se orgulha, né? Mas o amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor é paciente, o amor é bondoso. Isso é fantástico. Por quê? Isto é, na realidade, a demonstração do amor para conosco, que não podemos ser egoístas. Ah, não, agora eu sou um salvo, eu não preciso. Não! Há tantas pessoas que precisam receber, meus irmãos. Precisam receber esse amor. E a manifestação do amor é de diversas formas. Por exemplo, aqueles que precisam receber um pouco de alimento. Para encerrar, então, Atos capítulo 20, Atos capítulo 20, versículo 35, assim está escrito: tenho-vos mostrado em tudo, Paulo está falando sobre essa questão, tenho-vos demonstrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Vejam, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então vamos aproveitar esse tempo tão difícil e depois, se o Senhor não nos chamar, não arrebatar a sua igreja, Ele que sabe o dia, a hora, etc., nós não sabemos. Vamos continuar trabalhando para o Senhor, colocar os nossos recursos naquilo que é eterno, amados irmãos. Puxa vida, eu sempre tenho pedido a Deus, Senhor, dá um lugar especial para a gente abrigar melhor as nossas crianças. Fico pensando, e poderíamos ter 100, quem sabe 200 crianças para receber o reforço escolar, receber alimentação, receber orientações psicológicas, etc., que vêm de lares difíceis. Sempre peço a Deus mais alimentação, um lugar aberto todos os dias, claro, dentro de um horário, não nessa pandemia agora, para receber essas crianças, apoiá-las de forma especial. E eu fico pensando, Deus, quem sabe um dia o Senhor vai mover alguns irmãos para juntos trabalharmos, investirmos naquilo que é eterno. Deus nos abençoe, queridos irmãos. Pastor Guidolin e Miriam, quero destacar aqui, então, na próxima quarta-feira nós vamos encerrar a primeira carta que João escreveu com o capítulo 5, né? E também, no próximo domingo, se o Senhor permitir, nós vamos falar sobre a vida cristã não é fácil. É fácil a vida cristã?
Então não perca, domingo que vem. Não é um aspecto negativo, nós vamos trabalhar positivamente, mas que não é fácil. Eu não conheço, nunca vi ninguém que diz, agora tudo bem, aceitei o Senhor Jesus, a vida é tão fácil, é tranquila. E os problemas que sofremos no corpo e na alma. Que Deus abençoe os irmãos. Também lembro de um querido diácono da nossa igreja, irmão Aparecido, que fez aniversário agora no dia 6. Um grande abraço especial a esse irmão que tem um ministério muito maravilhoso de buscar as nossas crianças com a nossa Kombi. Deus abençoe. Um grande abraço. Amém. Glória a Deus. Recebam a bênção apostólica e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e maravilhoso amor de Deus Pai, as consolações, a presença do Santo Espírito amados, continuem conosco hoje e para sempre. Amém.